Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Para isso nós vamos estar buscando a Deus em oração nesse momento. Você que está aí na sua casa, no seu lar, está nos acompanhando de qualquer lugar, pode orar conosco. Querido Deus, Pai Celestial, nós estamos mais uma vez, ó Deus, na Tua presença, aqui, ó Pai, realizando este culto e viemos te pedir a Tua direção, Senhor. Te pedir que dos altos dos céus aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, que hoje vamos fazer a Ti, ó Pai. Queremos te agradecer pela semana que passou, pelas bênçãos alcançadas de Ti. E já, ó Deus, te pedindo que nos abençoe, continue nos abençoando nessa semana que se inicia. Obrigado, ó Deus, por estar conosco todo o tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E dando continuidade, vamos estar cantando o hino número 4 do HCC. Vamos então estar fazendo a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, de 1 ao 3, que diz assim: Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Amém. Agora vamos chamar o pastor Nelson para estar passando os avisos. Muito boa noite, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramadas de forma grandiosa em nossas vidas. Que possamos continuar crescendo em maturidade para o louvor da glória do Senhor. Nós temos alguns avisos a passar aos irmãos. Nossa igreja ela continua fechada fisicamente, mas continua fazendo o seu trabalho. Um dos trabalhos que ela está fazendo é a entrega de cestas básicas. Nós recebemos neste sábado 40 cestas básicas provindas de uma ação comunitária da Prefeitura da cidade de São Paulo. Ela está fazendo esse trabalho com várias entidades, nós nos inscrevemos para isso, para atender algumas famílias necessitadas aqui na nossa comunidade. Você, membro da nossa igreja, que passa por dificuldades, por lutas, por favor, entre em contato com o nosso ministro de Ação Social, Paulo José, para fazer o seu cadastramento. E se você conhece alguma família aqui no Parque Fernanda que está passando grandes necessidades, por favor,
dê esse contato para nós, avise esta pessoa também, se for possível. Lembre-se somente que nós temos 40 cestas, não temos mais do que isso, temos apenas 40 cestas e queremos, de forma rápida, ainda essa semana, atender as necessidades destas famílias. Esta é mais uma ação da igreja que ela não para, ela está trabalhando, ela está fazendo a obra do Senhor. O outro trabalho que nós estamos fazendo é preparando a nossa igreja para o retorno das atividades presenciais. A nossa cidade, ela entrou nesta última semana na faixa verde de isolamento social. Isso é muito bom. Nós decidimos como diretoria que vamos voltar na fase azul. Se tudo correr bem, mês que vem, em dezembro talvez, nós estaremos reunidos. Ore por isso, meu irmão, minha irmã, membro desta igreja, você que é membro de outra igreja também, ore por isso, para que nós possamos voltar com todos os nossos irmãos de uma forma única, verdadeira, para termos comunhão uns com os outros, para a honra e glória do Senhor. Nós vamos também assistir neste momento um vídeo missionário da Junta de Missões Nacionais na campanha Porque Ele Me Amou. Vamos acompanhar. Missão de quem? Esse foi o título do artigo que eu escrevi para a revista da Campanha de Missões Nacionais 2020, Porque Ele Me Amou. Essa pergunta intrigante, ela compôs vários pensamentos do grande teólogo inglês John Stott. John Stott percebeu, em seus dias, duas visões diferentes sobre a missão. Uma vertente sobre a missão de Deus, que enfatizava que a missão começava em Deus e que nós devemos nos engajar a essa missão. Outra corrente identificava a missão como sinônima de evangelização. E Stott percebeu que as duas vertentes diziam algo verdadeiro, mas também tinham suas próprias deficiências. Por exemplo, a visão de que missão é igual a evangelização muitas vezes enxergava o mundo como um prédio em chamas, onde nós deveríamos ir em incursões muito rápidas para resgatar algumas pessoas, mas com pouco envolvimento no mundo. A outra vertente da Missio Dei ficava mais preocupada com aquilo que Deus está fazendo no mundo, para que a igreja identificasse esse local, essa forma de Deus agir, para se unir a Deus. Mas Deus teria o seu primeiro relacionamento com o mundo e não com a igreja. E John Stott percebeu que muitas vezes a ênfase na ação social acabava sendo desproporcional com relação à evangelização e muitas vezes também confundia-se a ação de Deus, a graça comum de Deus em ação no mundo com revolução política ou com a própria missão da igreja. Então John Stott formulou o seguinte pensamento que resume bem essa discussão: missão de Deus, missão da igreja. John Stott disse o seguinte: a missão sempre começa em Deus. Deus é o Deus missionário. Ele é que chama, ele é que convoca para a missão. Ele enviou seu Filho ao mundo. Por isso Deus é o início de toda a missão. Ao longo da história da missão de Deus, ele chamou algumas pessoas em especial. Ele chamou Moisés, ele chamou José, ele chamou os profetas, ele comissionou homens e mulheres para o desenvolvimento de sua missão. E por último, ele comissionou o seu próprio Filho. E agora é esse Filho que comissiona a igreja. Então, a missão de Deus, ela começa numa esfera mais ampla e vai se afunilando até chegar à missão do Filho e o seu comissionamento a nós na grande comissão. Para John Stott, pensar sobre a missão de Deus é importante, mas no final das contas precisamos saber o que a igreja deve fazer. Embora haja uma grande contribuição em sabermos que a missão começa em Deus, no final das contas, o que nós precisamos fazer como igreja é cumprir a grande comissão e fazer discípulos. Então, essa é a ênfase do artigo que eu escrevi. Eu espero que edifique a sua vida e para conhecer mais sobre reflexões missiológicas, acompanhe o podcast Pensando a Missão. Deus o abençoe.
Você assistiu mais um vídeo da campanha de Missões Nacionais 2020. Por favor, meu irmão, minha irmã, faça a sua doação se você assim desejar para esta obra. Você pode fazê-lo através da nossa própria conta no Itaú, que está sendo transmitida neste momento. Você pode ofertar ao Senhor qualquer valor para a obra missionária, assim também como você pode ofertar para a nossa igreja, se assim você desejar. Você é membro da nossa igreja, você tem um compromisso com ela, com seus dízimos e também com as suas ofertas. Dentro do possível, faça aí as suas colaborações, as suas doações. Muito obrigado, pastor Nelson, aí, pelos avisos que foram dados. E vamos dar continuidade, cantando alguns louvores espirituais. E para isso vamos chamar a equipe de cânticos. Boa noite, irmãos. Eu convido vocês daí da sua casa, nós daqui, para juntos louvarmos, engrandecermos e exaltarmos o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a nossa adoração. Louvemos juntos, amém? Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Continuando louvando ao nosso Deus. Noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda.
noites sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti. Sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Amém. Chegamos então ao momento de oração e eu quero falar com você que está aí ouvindo essa transmissão. Se você tiver algum pedido ou algum agradecimento para fazer a Deus nesse momento, coloque diante de Deus. E Deus vai estar ouvindo pedido ou agradecimento nesse momento que nós vamos estar orando. Eu vou orar e você pode acompanhar aí a nossa oração. Querido Deus, mais uma vez nós nos voltamos a Ti em oração, Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar no Teu altar de glória, de poder, todos os agradecimentos, ó Pai, que cada um servo Teu
o ouvinte dessa transmissão está fazendo nesse momento, seja pedido, seja agradecimento, nós colocamos no teu altar, Deus, nas tuas mãos e suplicamos, ó Pai, que sejam todos recebidos por ti e que o Senhor os abençoe em suas diferentes necessidades, pois o Senhor conhece o coração de cada um nesse instante, ó Pai, que está falando contigo, sabe as nossas necessidades e por isso nós rogamos a ti, ó Deus, que nos abençoe segundo o teu querer na vida de cada um de nós. Nós oramos, ó Deus, pelos teus servos todos espalhados na face da terra, por todos que nesse momento clamam por ti, ó Pai, por todas as igrejas, ó Pai, que estão reunidas, seja presencial ou seja online, ó Pai, mas aqueles que estão com sentido voltado inteiramente para ti, ó Deus. Que o Senhor possa estar derramando graças, derramando poder, derramando amor sobre as vidas que se voltam para ti. Louvado e engrandecido seja o teu nome pelas oportunidades que o Senhor Deus tem concedido a nós, de estar buscando a ti, ó Deus, em oração, de estar louvando o teu nome, de estar lendo a tua palavra, Senhor. Pois tu és um Deus grandioso e que de qualquer forma o Senhor está nos ouvindo. Os teus ouvidos estão atentos às nossas petições. Engrandecemos a ti, ó Pai, com os nossos louvores, com a nossa adoração e com as nossas vidas, ó Deus. Fica conosco, dá-nos da tua graça e nos abençoa no decorrer do restante deste culto. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos ter uma inspiração musical agora com a nossa irmã Roberta. Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante a ti. Me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo
vamos então estar chamando o pastor Nelson. Ele vai estar trazendo a mensagem desta noite. Que Deus abençoe assim a nossa vida, que abra o nosso coração e a nossa mente para estarmos absorvendo tudo aquilo que Ele vai nos trazer através do seu servo. Obrigado, irmã Roberta, por este cântico, por este hino de louvor e adoração a Deus. Nós realmente possamos ter o nosso olhar voltado para a cruz de Jesus, Ele que se entregou por amor a cada um de nós. A campanha de missões nacionais de 2020 fala sobre isso, o amor do nosso Deus, porque Ele me amou. Este é o tema. O texto base para a campanha de missões nacionais 2020 se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu quero voltar a este tema. A campanha usa o acróstico da palavra amor, porque Ele me amou, amo. Porque Ele me amou, multiplico. Porque Ele me amou, oro. Porque Ele me amou, reparto. Eu quero voltar ao primeiro tema, e que diz sobre o amor. Porque Ele me amou, amo. Porque Ele me amou, nós devemos amar. E temos tentado praticar isso em meio à pandemia, em meio à quarentena. Quão tem sido difícil poder praticar o amor nestes momentos de isolamento. Estamos mais íntimos com nossa família, por exemplo. Muitos de nós estão vivendo há mais tempo com a família nestes últimos 7 meses do que viveu nos últimos 7 anos. Eu tenho certeza disso. Eu posso dizer por experiência própria. E, logicamente, os conflitos, as dificuldades, as lutas, o amor também se faz presente neste momento. Eu acredito que você também esteja passando por isso. Você também deve estar praticando muito aí a sua paciência, o seu domínio próprio em meio à quarentena. Eu sei que o seu desejo, meu querido irmão, minha querida irmã, é retornar o mais rápido possível às atividades presenciais da nossa igreja aqui na PIB em Parque Fernando. Eu sei que há muitos questionamentos porque outras igrejas já se abriram, questionamentos porque as pessoas se aglomeram nos ônibus, nos trens, no metrô, e não pode se aglomerar na igreja, não é? É por causa do amor. Porque as pessoas lá fora, elas amam o mundo, e nós amamos a Cristo. Nós amamos a Cristo e amamos aos nossos irmãos. As pessoas lá fora, elas até amam umas às outras por conveniência, por interesse e coisas afins. Elas não amam as pessoas porque elas simplesmente são pessoas. Se essas pessoas, inclusive, fizerem algum mal ou trazerem algum malefício a outra pessoa, esta outra pessoa com certeza vai odiar aquele que praticou algum mal. Não deve ser esse o sentimento que eu e você, como cristãos, verdadeiramente lavados e remidos pelo sangue de Jesus, devemos ter. Se por um acaso você tem esse sentimento, então você precisa rever a sua cristandade, rever a sua religiosidade, rever o seu encontro, se verdadeiramente você foi modificado por Cristo Jesus. Quando nós dizemos que a igreja ainda não pode se reunir, é por amor. Muitas vezes devemos fazer coisas que não gostamos, que não desejamos, que não nos sentimos bem, por causa do amor. Porque amamos uns aos outros, queremos, dentro em breve, poder abraçar a todos, indistintamente. Então, esta é a diferença que existe entre o mundo e existe na igreja. Nós amamos, não porque as pessoas têm algo a nos dar em troca, nós amamos porque simplesmente amamos. E temos como exemplo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que eu quero compartilhar com você nesta noite
fala exatamente sobre isso. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Vamos acompanhar a palavra do Senhor? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido um jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Palavra do Senhor. Que Ele se digne abençoar essa palavra na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Quero orar mais uma vez contigo. Pai nosso que estás no céu, obrigado pela tua palavra, que é boa, que é verdadeira, que pode transformar as nossas vidas. Eu peço a Ti, ó Deus, que nesses próximos minutos o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações, que haja mudança de vida, mudança de atitudes e que haja um renovo, primeiramente para a honra e glória do Teu santo nome, para a nossa edificação e também para a salvação daqueles que vierem a crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Pai, tenha misericórdia deste pobre homem, deste pobre pecador, e me ajuda a ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos e amigas, dos meus parentes, com a graça do Senhor. Em nome de Jesus eu oro agradecido a Ti. Amém e amém. Muito bem, porque Ele me amou, nós também devemos amar. Eu sei que não é uma ação fácil de se realizar, principalmente quando as pessoas às quais Deus deseja que eu e você amemos, não nos dá muito prazer em amá-las. Não é fácil amar as pessoas. É muito fácil amar quem nós queremos amar. É muito fácil amar quem nós gostamos. Amar as pessoas que comungam dos mesmos pensamentos, dos mesmos gostos, dos mesmos desejos, dos mesmos pecados. É muito fácil amar alguém assim, mas é difícil amar alguém que pensa diferente. Por exemplo, o pecador amar a Jesus, a não ser que ele se arrependa dos seus pecados, que ele compreenda que verdadeiramente é um pecador, que ele compreenda verdadeiramente que está caminhando a passos largos para a perdição e que precisa de um renovo, uma restauração na sua vida. Então aí sim, sabendo o que Jesus fez, por amor a Ele, então fica mais fácil de amar a Jesus. Mas quando Jesus dá algumas ordens
aos seus discípulos, aqueles que estão caminhando com ele. Por exemplo, amem-se uns aos outros. Nós questionamos. Senhor, eu vou amar sim, eu vou amar aqueles que eu tenho alguma comunhão. Aqueles que gostam de mim, aqueles que pensam como eu penso. Mas se pensar diferente de mim, eu não vou amar. Jesus não está falando isso. Jesus está mandando nós amarmos a todos, indistintamente. O Senhor Jesus, ele vai um pouquinho além, inclusive. Ele vai dizer, amem os vossos inimigos. Não é para amar somente amigo, porque amar amigo é fácil. É automático amar amigo. Mas amar inimigo não é algo fácil. Pastor Nelson, como é que eu faço para amar um inimigo? Amar um inimigo, meu querido irmão, minha querida irmã, eu já disse isso em algumas outras ocasiões, e talvez, se você não tenha ouvido, ouça agora. Né? Amar os nossos inimigos não quer dizer que eu e você vamos adular aquelas pessoas que pensam diferente de nós. Não quer dizer que nós vamos trazer as pessoas, os inimigos, ao nosso lar e fazer uma churrascada, uma feijoada, uma lasanha de domingo com eles. Você até pode fazer, mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Amar os inimigos está relacionado a dar ao inimigo não o que ele merece, mas o que ele precisa. E o que o nosso inimigo precisa? O mesmo que o nosso amigo precisa. O mesmo que eu e você necessitamos. Amor. Eu e você precisamos amar. Precisamos aceitar as pessoas como elas são, nas suas limitações, nas suas dificuldades, nos seus pecados. Não aceitar os pecados, veja bem. Aceitar as pessoas, recebê-las de bom coração e ajudá-las num caminho em que devam seguir para desviarem dos maus caminhos, para seguirem a Jesus, para amarem como Jesus amou. O texto que nós lemos agora, meu querido irmão, minha querida irmã, nos exorta a algumas maneiras, algumas formas de amar, tendo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou o seu amor por todos nós. Quero compartilhar com você 3 pensamentos sobre como amar, por que eu devo amar, por que você deve amar. Porque Deus nos amou, porque Jesus nos amou, porque Ele me amou, porque Ele amou a Judas, o traidor. Eu devo amar as pessoas que me traem. Não é fácil, né? Pois é. Mas o texto diz que isso aconteceu com Jesus. Os versículos de 1 a 4, vou ler novamente. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e você já conhece a história. O Senhor Jesus começou então a lavar os pés dos discípulos. O Senhor Jesus, ele lavou os pés de todos os discípulos, viu? Dos 12 que estavam ali. Pelo menos dos 12 que estavam ali. Inclusive Judas Iscariotes. Aquele que minutos depois iria entregar Jesus por 30 moedas de prata, traindo Jesus. Judas tinha um pensamento um tanto diferente quanto ao Cristo. A visão de Judas é a visão da maioria dos judeus em relação ao Cristo. Qual é esta visão? Os judeus, eles acreditam no Messias,
no Cristo, no ungido de Deus que virá para resgatar Israel, para livrar Israel de todos os seus inimigos, para que Israel volte a ser uma nação mais poderosa, como foi na época do rei Davi e na época do rei Salomão. Esse é o entendimento dos judeus. Eles ainda estão esperando a vinda do Messias, porque não creem que Jesus de Nazaré é o Messias. Nós cristãos acreditamos que o Messias, o ungido, o esperado das nações, é o Senhor Jesus, porque as profecias bíblicas mostram mais de 300 vezes que Jesus é o Cristo. Os seus feitos, o seu amor derramado, o seu poder mostra isso. Por que os judeus não acreditam? Porque eles entendem que o Messias, ele será um salvador político, um salvador da nação nas questões militares. E nós sabemos que o inimigo de Israel, que é o mesmo inimigo da igreja, que é o mesmo inimigo dos gentios, que é o mesmo inimigo de Deus, é um só. Ele se chama Satanás. E tem outros nomes, né? Diabo, pé sujo, e caramunhão, enfim, tem outros nomes horrorosos. Este é o inimigo verdadeiro dos judeus, da igreja, dos gentios e do nosso Deus. É este inimigo que o Messias veio derrotar, para que a morte não tivesse mais domínio sobre nós, para que nós pudéssemos ter liberdade verdadeira do pecado que nos aprisiona, para verdadeiramente termos comunhão com Deus. O Senhor Jesus, nós cremos que é este Messias. Ele veio a este mundo, ele pregou as boas novas do Evangelho da salvação, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. E Jesus amou todos. Amou a todos indistintamente e amou-os até o fim. O versículo 1 nos lembra isso. Você lembra Jesus na cruz do Calvário? Eu sei que você não estava fisicamente, mas leu o texto bíblico em que Jesus está sendo crucificado, os soldados estão ali tirando sortes para ver quem ficaria com a única coisa material que ele possuía, as suas roupas. E alguém ali tenta dar vinagre para ele, enfim. E as pessoas zombam da sua pessoa, do seu poder, daquilo tudo que ele havia pregado. E ele diz ao Senhor em oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus amou e amou a todos, não somente os seus discípulos, mas a todos, até o fim. E ele continua amando a mim e a você. O Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, ele sabe que Judas vai traí-lo. Ele sabe que Judas vai entregá-lo aos líderes religiosos de plantão. O Senhor Jesus sabe que será julgado. O Senhor Jesus sabe que será açoitado. Ele sabe que será vilipendiado, que vão bater no seu rosto, que vão colocar uma coroa de espinhos. Ele sabe todo o sofrimento que ele vai passar por causa de Judas que vai entregá-lo. E mesmo assim, meu querido irmão, minha querida irmã, ele não pensa duas vezes. Ele tira a sua capa, transforma ela numa toalha, pega uma bacia, uma travessa com água e começa a lavar os pés um por um. Detalhe, é possível que ele tenha pego esta vasilha e ido até Judas, primeiramente. Já parou para pensar nisso? E lavou os pés de Judas. E depois pegou esta vasilha e foi até João, e foi até Tiago, e foi até Filipe, e foi até Mateus, e foi a Natanael, foi a Pedro. Ele foi a Judas e lavou os pés de Judas. O texto bíblico não disse que Judas questionou isso. Talvez no seu coração, Judas tenha questionado: o que esse homem está fazendo? Na visão de Judas,
O Messias era um guerreiro, como os judeus esperam até hoje. E ele está vendo ali um homem amoroso, alguém que está praticando amor, alguém que cura as pessoas, alguém que tem poder, alguém que demonstrou realmente ser o Filho de Deus. Mas esse homem com certeza não é o Messias que eu esperava. Porque ele esperava um outro tipo de Messias. Ele amava Jesus por causa de outros desejos, de outros pensamentos. E não é assim que devemos amar as pessoas. Jesus amou Judas não pelo que ele poderia oferecer, mas amou a Judas pelo que ele era. Alguém necessitado do amor de Deus. Por isso eu e você precisamos olhar para as pessoas e principalmente com um olhar muito especial aquelas pessoas que traem a nossa confiança, traem os nossos pensamentos, traem as nossas ações, que falam mal de nós pelas costas. Pastor não tem isso, só as outras pessoas que têm, não é? Nós devemos amar todas as pessoas, indistintamente, mesmo aquelas que nos atacam, mesmo aquelas que estão contra nós. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. Porque é um exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele amou aquele que estava traindo, aquele que em breve entregaria sua vida para ser morto. E Jesus morreria por ele também. Você teria coragem de morrer por um inimigo, meu irmão, minha irmã? E eu tenho sérias dúvidas. Eu tenho sérias dúvidas se eu mesmo teria esta coragem. Por isso eu e você precisamos olhar para Jesus. Olhar para a cruz, como foi cantado nesta noite. Olhar para o que Jesus fez por nós, o exemplo que ele deixou e tentar, de uma forma grandiosa, ser o mais parecido com o que ele nos ensinou. Para amarmos, assim será mais fácil amar, inclusive os nossos inimigos. Esse é o primeiro entendimento que tiramos desse texto. O segundo entendimento que tiramos desse texto é porque ele amou a Pedro, o negador, devo amar aqueles que também me negam nesta vida. Versículos de 5 a 8. Acompanhe comigo. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. O Senhor Jesus também sabia que Pedro o negaria. Tanto é que o próprio Jesus avisou a Pedro sobre isso. Esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Quantas vezes nós negamos Jesus em nossa vida, meu irmão, minha irmã? Eu tenho certeza que já neguei a Jesus algumas vezes. A minha vida pecaminosa mostra isso. Pastor, o senhor é pecador? Eu sou pecador como qualquer um. O fato de ser um pastor não me faz menos pecador do que qualquer outra pessoa. Sofro dos mesmos problemas, das mesmas limitações, das mesmas dificuldades, dos mesmos desejos, dos mesmos anseios, de muitas falhas, como qualquer outro ser humano. Por isso eu preciso buscar incessantemente Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, clamar a Ele por perdão dos meus pecados, buscar a Ele em louvor, em adoração e fazer o possível para não negá-lo nessa vida. É possível que você também tenha negado a Jesus muitas e muitas vezes ao longo da sua caminhada cristã. Ora, se Pedro, que andou 3 anos,
todos os dias desses 3 anos com Jesus, porque eu e você que não convivemos fisicamente com Jesus, nem um dia sequer, não iríamos negar, não é verdade? Pedro negou. Por que Pedro negou a Jesus? Porque provavelmente ele amou mais a sua vida do que a Jesus. Nós negamos muito a Jesus porque amamos mais nossas vidas do que a Jesus. E as pessoas que nos negam, elas negam a nós porque elas amam muito mais a si mesmas do que o seu próximo. Lembre-se, amar ao próximo é uma ordenança de Cristo Jesus. Pastor, mas a pessoa não conhece Jesus, então é lógico, é óbvio que ela não conhecendo os mandamentos, as ordenanças, os ensinamentos de Jesus, elas não vão amar umas às outras, elas vão continuar amando a elas mesmas. Elas vão buscar os seus próprios interesses e não os interesses dos outros. A palavra do Senhor nos ensina ao contrário. Você, cristão, filho de Deus, não deve buscar somente os seus interesses, mas também os interesses dos outros, as necessidades dos outros. Devemos amar uns aos outros nas suas necessidades, principalmente aos domésticos de fé. A palavra do Senhor nos ensina estas verdades. Devemos amar aqueles que nos negam. Aqueles que negam os nossos ensinamentos, que negam nosso viver com Cristo, que negam como nós entendemos a caminhada cristã, aqueles que, uma vez ou outra, não querem caminhar conosco, querem caminhar outros caminhos. Precisamos amar estas pessoas, sabendo que nem todas têm o mesmo conhecimento que nós temos. Isso não quer dizer que todos nós tenhamos todo o conhecimento necessário nesta terra. Temos limitações. Mas se eu e você verdadeiramente estamos caminhando com Cristo, verdadeiramente, conhecendo os seus desejos, conhecendo a sua vontade, praticando os seus mandamentos, ordenanças, ensinamentos, nós devemos amar aqueles que nos perseguem, devemos amar aqueles que nos negam, devemos amar aqueles que se posicionam contra a nós, sabendo que nem todos nós somos iguais. Romanos, capítulo 15, versículo 1, o apóstolo Paulo diz àquela igreja que nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Isso chama-se negar a si mesmo. Tenho falado muito sobre isso ao longo desta pandemia, desta quarentena, e vou continuar falando enquanto for necessário, para que todos nós aprendamos. Porque Ele me amou, porque Ele amou aquele que estava negando a sua pessoa, eu e você também devemos amar aqueles que negam as nossas vidas, que negam as nossas pessoas, que negam o nosso viver em Cristo Jesus. Por último, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, nossos parentes que estão nos acompanhando nesta transmissão da Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda, dia 11 de outubro de 2020, porque Ele amou os seus servos. Devemos amar aqueles que estão, de alguma forma, abaixo de nós. Veja comigo os versículos 12 ao versículo 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem.
palavra do Senhor. É muito fácil amar aqueles que estão no mesmo nível de nós. É muito fácil, e talvez nem tanto, não é? É um pouco mais fácil amar aqueles que estão um pouquinho acima de nós, principalmente aqueles que de alguma forma contribuem para o nosso viver, ou de alguma forma abençoam as nossas vidas. Mas, mesmo essas pessoas que estão acima de nós, se estas pessoas de alguma forma usufruem daquilo que nós oferecemos, por exemplo, um patrão. Muita gente não gosta do patrão, a não ser quando o patrão é muito bom, quando o patrão vai além daquilo que foi acordado. Muita gente acha que o patrão deveria fazer assim, não deveria fazer nada. Se você conseguiu um emprego, foi dito para você que você precisava fazer X, Y, Z, e para fazer X, Y, Z, você vai ganhar N e vai trabalhar Z horas. É simples. Você tem a sua parte no negócio, o seu patrão tem a sua parte no negócio, e assim vai. Se todo mundo cumpre a sua parte, é fácil amar uns aos outros, mas não é incomum empregados desejarem mal aos seus superiores, porque sentem-se usados por os seus superiores. Não era o caso aqui. Jesus de maneira nenhuma estava usando os seus servos. E os seus servos não sentiam-se usados por Jesus. Esse sentimento também deve estar na minha vida e na sua vida, porque eu e você, que tivemos um encontro com Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós somos servos dele. E se somos servos, precisamos servi-lo. E se vamos servi-lo, precisamos servir com amor. Porque o fardo de Jesus é leve. O fardo de Jesus é suave. Não é um fardo pesado. Ele se torna pesado quando nós trazemos para nós todos os fardos e fardos que não fazem parte da nossa alçada. Alguns irmãos aqui da nossa igreja estão cansados, inclusive esse pastor aqui. Por quê? Porque estão carregando fardos que não deveriam, porque outros irmãos poderiam estar pelo menos dividindo estes fardos, e não estão fazendo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nosso Senhor amou os seus servos, mesmo sabendo que alguns não caminhariam, mesmo sabendo que alguns não iriam carregar o fardo. Lembra quando Jesus sai daqui? Ele lava os pés, eles tomam a ceia e eles vão para o Getsêmani orar. O Senhor Jesus então vai orar ali, é o local onde ele ora tão incessantemente que chega a suar sangue. Ele leva 3 dos seus 12 discípulos, os mais chegados, Pedro, Tiago e João, e diz para eles: olha, orem comigo. E eles caem no sono. Jesus não podia contar nem com os seus discípulos para a oração, quanto mais para o reino de Deus. Mas ele amou os seus servos e os amou até o fim, indistintamente, de forma grandiosa, de forma igual. Ele não amou um mais do que o outro, ele amou a todos, entregando sua vida na cruz do Calvário. Nós devemos amar aqueles que de alguma forma, nesta sociedade em que vivemos, estão abaixo de nós. Isso vale para os nossos empregados, isso vale para aqueles que são os nossos liderados, isso vale para os oprimidos, por aqueles que, de alguma forma, têm menos recursos que nós, aqueles que, de alguma forma, a nossa sociedade diz
que são menores que nós, e isso quer dizer o seguinte, que alguém com muito dinheiro também pode ser menor que nós. Menor em conhecimento, menor em amor, menor em compreensão, menor em domínio próprio, menor em benignidade, menor em paciência, em tantas e tantas outras coisas. Devemos amar a todos indistintamente. E volto a dizer, não porque as pessoas merecem, porque se estivesse relacionado a merecimento, ninguém seria amado neste mundo. Amo fulana de tal porque é linda. Amo ciclano de tal porque é maravilhoso. Amo Beltrano porque ele tem muito... Não. Não é pelo que a pessoa tem. Nós devemos amar as pessoas pelo que elas são. E quando eu falo aqui de servos do Senhor, o Senhor Jesus amou os seus servos, aqueles que estavam caminhando com Ele. Nossa igreja é formada por pelo menos, no hall de membros, 106 membros. Quantos desses 106 membros você por algum motivo não ama, meu irmão e minha irmã? Quantos desses 106 membros nos últimos 5 anos você deixou de amar por algum deslize, por alguma falha? O Senhor Jesus não deixou de amar Pedro porque ele negou. O Senhor Jesus não deixou de amar Judas porque ele o traiu. O Senhor Jesus não deixou de amar todos os outros discípulos porque fugiram quando Jesus foi preso. Jesus não deixou de amar os soldados na cruz que zombavam dele, ou as pessoas que balançavam a sua cabeça dizendo: aí, salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo. Disse que derrubava o templo e em 3 dias construía outro. Ele amou a todos. Quanto eu e você estamos amando? O reino do Senhor é um reino sempre eterno, cheio de bondade, cheio de benignidade, formado em misericórdia, formado em amor. Nós devemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Essa deve ser a ênfase da minha vida e da sua vida como cristãos. Em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A igreja do Senhor o adora. Adora-o porque o ama. E eu espero que você continue adorando, louvando o nome do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero agradecer do fundo do meu coração, verdadeiramente, a sua presença conosco em mais uma transmissão de um culto online da Primeira Igreja Batista em Parque Fernando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, paz que excede todo entendimento. E que Ele continue nos abençoando enquanto nos abençoa. Pai nosso que estás no céu, obrigado por tudo que vimos e ouvimos nesta noite, que a bondade e misericórdia do Senhor esteja sobre nossas vidas. E que o Senhor nos dê uma semana rica, abençoada, protegida pelas mãos do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces e preciosas consolações do Santo Espírito de Deus seja com a sua igreja, com o seu povo em toda a face da terra, e com alegria dizemos amém. Amém. Uma boa noite a você, meu irmão e minha irmã, a sua família, e nos vemos na próxima quarta-feira, 8 horas da noite, se Deus assim nos permitir. Boa noite.